Olá, caros internautas e caros telespectadores. O programa Gente da Gente está no ar. Está no ar e você está nos assistindo. Muito obrigada, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós queremos lhe fazer um convite. Queremos convidar para o lançamento da revista cultural Gente da Gente, que homenageia Emanuel Faim em sua capa por 80 anos de cultura e justiça, dia 22 de setembro, no Hotel Ponta Verde. Aproveitando o espaço, quero fazer um apelo ao prefeito Cacau de Marechal Deodoro. Cacau, por favor, mande dar uma olhada no loteamento Luar do Francês. Eu não consigo entrar em casa com as lamas que tem lá. O Luar do Francês está terrível. Então, nós agradecemos se você conseguir dar uma melhorada ali. Porque não é porque choveu muito, é porque realmente está ruim. Mas muito obrigada por você estar me ouvindo. Hoje, a nossa entrevista, nós faremos uma viagem belíssima. Estamos entrevistando, aliás, um bate-papo com o Dr. Carlos Alberto Fonseca, psiquiatra, psicanalista por São Paulo e professor adjunto 1 da UFAL. Professor, muito obrigada por estar no programa Gente da Gente. Eu é que agradeço essa oportunidade. Professor, a gente começa logo quente. A esquizofrenia é um transtorno mental ou é uma doença mental? Muito bem. Os americanos não usam a palavra doença, usam mais o sentido de transtorno, porque muita coisa parece e não é. Então, eles preferem a palavra transtorno porque não define já de imediato a causalidade daquela patologia. Muita coisa se parece com a esquizofrenia e não é. São transtornos. Por isso que são chamados de doença, ou transtornos. Doença é quando a pessoa tem certeza que se trata da doença esquizofrenia. Aí passa a se chamar doença. Aí quando a pessoa é portador do diagnóstico. Perfeito. No meu tempo, era CID-295. Agora, o código da doença é o CID-10F. Perfeitamente. 20. Isso, 20. Antigamente era o 295. Não era mesmo? Perfeito, porque a classificação era americana. Isso. E esse hoje é da Anvisa? Da Anvisa. Maravilha. Ou a Anvisa adaptou as condições dela. Certo. Aí fica CID-10, mas está bastante atrasada no desenvolvimento de muitos diagnósticos. Certo. Professor, existe limite entre a mediunidade, a percepção mediúnica e a esquizofrenia? Existe, muito nítido. Na percepção mediúnica, o indivíduo tem uma adaptação à realidade plena. E ele está ali para ajudar as pessoas. Ele não sofre pelo que ele percebe. E o que ele percebe não penetra na vida diária dele. E assim outras questões, não é somente essa, certo, que ajudam a diferenciar e a deslocar o distúrbio psiquiátrico da esquizofrenia para a categoria psiquiátrica propriamente dita. Porque eu costumo dizer que o médium, ele tem noção de quando acaba aquilo. Ele tem noção, vamos dizer assim, que é uma viagem. Eu chamo de viagem. E já o esquizofrênico acha que é uma realidade. É assim, professor? Perfeitamente. Acha que é uma realidade e nunca toma como uma ilustração
de uma coisa passageira. Para ele é a verdade. E tem assim, um detalhe, porque o esquizofrênico ele não sofre com aquilo que ele está vendo. Sofre? Isso é questionável. Sim. Em certa situação há um terror, mas é quase sempre a alucinação, os delírios são proporcionais à arrumação da personalidade, entendeu? Entendi. De forma que eles dão uma aparência de quem não sofre. A pessoa que é portador de esquizofrenia pode ter ainda o que chamamos de comorbidade, tipo assim, ele é esquizofrênico e ele é portador de depressão ou é depressão esquizofrênica? Para poder meu telespectador entender. Muito importante a sua fala. Isso é questionável. Muitos quadros esquizofrênicos fazem depressão. Alguns atribuem a presença de medicamentos que terminam por levar o indivíduo a um estado depressivo. Professor, existe uma diferença entre o psiquiatra e o psicanalista? Perfeito. E você diria assim, você está numa situação cômoda porque você é os dois. Perfeito. Como é isso para você? Para mim se tornou muito cômodo. E eu me afastei da psicanálise depois que eu analisei umas 4 ou 5 pessoas, das quais 2 comandam o núcleo psicanalítico de Alagoas. Doutora Vera Barbosa e doutora Inês, que era esposa do doutor Robson, com o qual eu mantinha grande afeto, pela qual cedi tudo o que ele queria e fiz. E nunca me apossei das coisas que ele criou. Certo. Mas a criação era sempre movida por nós dois. Certo. Mas aí o psiquiatra tem uma diferença, às vezes as pessoas não sabem, mas o psiquiatra difere do psicólogo, porque primeiro o psiquiatra tem que ser médico, certo? Eu já estou informando aqui ao nosso telespectador e ao nosso internauta. O psiquiatra é psicólogo. O psicanalista não precisa ser formado em nada da área médica. Estou errada? O psicanalista, perfeito. Tem sociólogo fazendo a psicanálise. Tem pedagogo sendo psicanalista, porque faz a formação. Perfeito. Professor, eu vou lhe deixar numa calça curta. O que o senhor acha disso? De eu tratar alguém sem conhecer o corpo daquele alguém? Bom, eles têm obrigação de cumprir um certo estágio em hospital psiquiátrico. Certo. Para poder ter uma visão da que é a realidade psiquiátrica, o paciente psiquiátrico. Mas eu sou a favor, porque a psicanálise, desde que o indivíduo tenha flexibilidade, bom senso, permite a ajuda de qualquer outro profissional para ajudar o indivíduo a restaurar-se. Sim, mas aí ele tendo que ter 2 profissionais. No caso, se ele necessitar do medicamento. Perfeitamente. Se ele tiver um apoio medicamentoso, ele tem que ir para o médico. Perfeito. Para o psiquiatra e fazer a psicanálise, porque aquele psicanalista não pode receitar. Perfeito. Não é verdade? É verdade. O psicanalista de formação leiga, vamos dizer assim, que não seja médica, né? Ele é muito flexível e delega para a pessoa a decisão de frequentar também um psiquiatra ou não. Sim, mas se ele precisar, se ele estiver
mesmo fazendo psicanálise ou psicoterapia, que precise de um apoio medicamentoso. Aí o próprio psicanalista é o primeiro a exigir que ele tenha o apoio médico. Se não tiver o apoio médico, ele não tem condições de levar o tratamento adiante. Porque eu sempre digo assim, a psicanálise, ela fomenta a transferência, Isso. certo? Mas, de qualquer maneira, todos os tratamentos psicoterápicos, o cliente faz aquela transferência. Perfeito. Como é, se eu não sei, se o meu cliente não está medicado, e numa transferência dessa, ele entra em surto. Doutor, eu coloquei o meu professor numa saia justa. Perfeito. E numa calça curta. Perfeito. O que ele vai fazer? Porque ele não medica. Geralmente, eles colocam a exigência dele numa necessidade para a progressão do tratamento. Certo. Isso, os psicanalistas brandos, os psicanalistas mais acessíveis à área psiquiátrica. Naturalmente, existe muitos psicólogos que são assim. Mas existem psiquiatras que não são tão favoráveis assim. Um não quer que o outro vá para o outro. Digamos assim, isso mesmo, bem, como bem, se né? houvesse uma competição, uma disputa. competição, quando na verdade não existe. É duas áreas que se juntam para melhorar o possível no paciente. Exatamente. Então, eu não, como psicóloga, eu não posso competir para ele não ir a um psiquiatra. Se eu percebo claramente que ele é uma pessoa que está com transtornos mentais. E diga-se de passagem, as medicações retiram grande número de distúrbios sérios, sobretudo a alucinação e o delírio. Porque o delírio é perigoso para o psicoterapeuta. Perfeito. E para o psicanalista também. Também. Tem que ter um apoio de um psiquiatra, no caso, para passar. É por isso que nem todos os psiquiatras, os pacientes psiquiátricos têm indicação para psicanálise. Nem todos. Nem para psicanálise, nem qualquer outro tipo de psicoterapia. Perfeitamente. Não é? Porque, inclusive, se a pessoa, um esquizofrênico, estiver num estado grave, como eu digo, né, ele não deve ir para uma psicanálise ou para uma psicoterapia. Ele precisa primeiro ser restabelecido do controle que ele tem sobre o mundo enfermo que habita a realidade interna dele. Porque o eu está completamente desestruturado. Perfeitamente. E aí já é uma parte de cerebral? Sim, porque o eu é uma organização teórica. É uma organização feita por Freud que os psiquiatras modernos ajudam, tomam isso como um ponto de apoio. E é uma referência muito útil, né? Porque perfeitamente. Um eu desagregado é uma coisa muito séria. Por isso, as pessoas que trabalham com psicóticos têm uma abordagem um tanto diferente. Certo. Entendeu? Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos com mais esclarecimentos com o professor Fonseca. Caro telespectador, caro internauta, voltamos novamente na sua casa com o programa Gente da Gente, hoje trazendo informações muito úteis com o professor Fonseca. Professor, a minha pergunta é a seguinte: existe diferença entre o psicótico e o esquizofrênico? Porque fala, fulano é psicótico, fulano é esquizofrênico. Não. O esquizofrênico é um psicótico. Naturalmente que nem todo psicótico é um esquizofrênico.
Por quê, professor? Porque existem outros distúrbios. Sim. A psicose ambivalente, chamada... Bipolar, era bipolar? Bipolar, perfeitamente. Outras psicoses transitórias, como do álcool, que é muito comum. E A síndrome de Korsakoff, né? Do álcool. Korsakoff, que é um distúrbio, uma consequência da psicose alcoólica e que é irreversível. O indivíduo perde a comunicação entre a memória recente para a memória antiga. Tudo que o indivíduo vê é hoje e não faz conexão com o passado. Mesmo que ele lhe conheça, ele pode esquecer que tenha lhe conhecido. Isso é um psicótico? Isso é uma psicose de Korsakoff, é um Sim. defeito... sim, do álcool, do ocasionado álcool, pelo álcool. Perfeitamente. Agora, professor, são tantas coisas que a gente quer saber, né? Por que é que o álcool é autorizado? É uma droga autorizada? E a maconha não é, a outra não é? Se faz o mesmo efeito quase. Mas o álcool tem especificidade para destruir certas coisas na atividade cerebral. E uma delas é a questão da memória. Pois é, mas aí todo mundo só fala que maconha é ruim, que crack é ruim. E o álcool ficou como uma droga possível. Pois é, mas autorizada. O abuso dela é gravíssimo. O indivíduo não tem o comportamento que tem o drogado. Embora alguns drogados são drogados porque têm um distúrbio de personalidade. Qual seja, de ser uma pessoa, por exemplo, a personalidade antissocial. Ela não tem emoções como a culpa, a sensação de generosidade para com os outros. Ela sempre está lucrando, ela sempre está ganhando vantagens, compreendeu? Então, é uma personalidade que vai entrar em conflito com a ordem estabelecida pela polícia local. Muitos são habilidosos de não entrar em conflito com polícia, mas dentro da família cria situações altamente prejudiciais, sobretudo financeiras. É verdade. E haja vista, como a lei seca está dando, vamos dizer assim, está cerceando o álcool a certas as pessoas, né, professor? Perfeitamente. Está dando com essa imposição, que não é imposição, é a coisa certa. Queremos aqui agradecer a lei seca, ao Tenente Emanuel, ao Major Felipe, do BPTran, por esta, vamos dizer assim, com essa maneira de evitar o álcool na sociedade. Perfeito. Não é? Agora, a gente fala muito. Fulano não teve culpa porque ele ele toma remédio e naquela hora que ele fez, ele não sabe o que fez. Bom, aí... Professor, vamos e venhamos, não é bem assim não. Aí precisa uma avaliação crítica da psiquiatria. Porque não é assim não. Porque o indivíduo que é advertido pelo juiz de que ele sabe que o paciente tem tendência a se comportar de uma forma anômala, anormal, com o uso de bebida alcoólica. Então, ele está alertado e qualquer distúrbio que ele venha a proceder, ele será punido. Naturalmente, não como... Tem os atenuantes, né? Sempre com os atenuantes, etc. Mas já também é uma saída já para a lei, para o direito, para os advogados, dizer, não, ele faz uso de tarja preta e não soube o que fez. Sabe sim. Por sinal, o tarja preta é uma substância que não causa tanta dependência como se fala, entendeu?
Tanto que a gente, mais treinado, a gente tenta substituir o tranquilizante sempre por outras substâncias que fazem a mesma coisa, ou parecido. Por exemplo, para dormir, existe um medicamento para a depressão chamada Donarém, que com 50, 100 miligramas faz a pessoa dormir. Mas dá rebote? Não, não dá rebote. Deixa eu explicar o que é o telespectador. Rebote é quando se toma um medicamento para dormir e quando acorda está pesado, o corpo pesado, Perfeito. não faz nada. Aí é o rebote. E a gente tem sempre que ver o medicamento que se adeque, não é assim, professor? Para não dar o rebote. Que no outro dia esteja todo mundo... Certíssimo. Existe o Donarém e existe um outro que... É o Dramin. O Dramin dá sono? O Dramin dá sono, mas eles são antihistamínicos. Aí baixa a pressão. É que no outro dia a pessoa praticamente não está... Dá rebote. Dá rebote. Primeiros dias pode dar, depois desaparece. Ah, então não Entendeu? é uma coisa que faça com que a pessoa durma. Perfeito. Não E esse é uma outro que o coisa senhor falou, é qual? É o... Certo. Mas deixa, a gente daqui a pouco lembra. Lembra, né? Porque perfeito. É importante, porque as pessoas têm muito medo da tarja preta. Perfeito. É um medo inadequado, porque gente entra e gente sai. Agora, há pessoas que dizem, ele me promove tanto bem-estar que eu prefiro usar ele para dormir, porque dorme rápido e acorda geralmente muito bem. Ô, professor, eu sempre cito isso quando eu converso sobre psiquiatria, sobre medicamento, sobre aditos, né? Porque antigamente Isso. era viciado, agora é adito. Adicto. Adictos, é. Perfeito. É o seguinte, eu assisti uma peça até com a Vera Holtz, muito interessante, que o filho, o casal esperou o filho porque ele estava fumando maconha e ele estava usando droga. O que aconteceu? Aí o filho virou para ele, isso é uma peça maravilhosa, disse assim, mas eu sou o adicto, eu sou o drogado, mas quem é que toma remédio para dormir? Quem é que ao acordar toma remédio para acordar? Quem é que toma uísque antes do almoço? Quem é que toma remédio para cancelar o efeito do uísque? Sou eu o drogado? Muitas vezes é o pai e a mãe, né? E também, quem fuma maconha é drogado, mas eu gosto muito de citar isso. Por isso é que não se diz, toda pessoa que usa tranquilizante tem que ser afastado imediatamente. Não. Há pessoas que sabem tomar a quantidade mínima possível. E é uma quantidade que já está perto da pessoa abandoná-la. Entendeu? Agora, não se deve misturar bebida alcoólica com tarja preta. De forma nenhuma, porque a tarja preta aumenta os efeitos do alcoolismo. Ou aumenta os efeitos dos efeitos, não é? Dos efeitos que o medicamento produz. Professor, eu tenho medo danado desse tal do Rivotril. E você está certa. Porque todo mundo está tomando Rivotril, e no meu tempo de psiquiatria, o Rivotril era assim, uma droga fortíssima. Perfeitamente. Mas hoje os franceses, que é o que fabricam, descobriu um método de que ele pode entrar, é o único medicamento tranquilizante que entra pela mucosa abaixo da língua. Ah, ele é sublingual. Sublingual. E, portanto, ele é absorvido rapidamente e a dose é 0,25. Muitas vezes, 2 comprimidos, que forma 0,5, tem um efeito mais rápido. Um desempenho formidável para a pessoa deixar de tomar. Sempre os psiquiatras começam o tratamento juntando os dois, porque o tranquilizante age imediatamente que entra.
E os antidepressivos e outros demoram 10, 12, 15 dias para agir. Então, os dois entram, traz conforto ao paciente e depois você retira o tranquilizante. Geralmente, os antidepressivos causam uma muito boa recuperação do paciente e o desaparecimento da ansiedade, que é o sintoma mais notório que a gente observa nos pacientes que têm família e têm sobre o encargo filhos e outras coisas mais. Porque existe contradições sobre o tratamento da depressão profunda. Eu ainda uso isso, depressão profunda. E você está certa, depressão que precisa internação. Isso. E existe muita controvérsia sobre o choque elétrico para depressão profunda. Mas nos grandes centros estão usando. Perfeito. O choque elétrico é uma terapêutica que sempre existiu, mas que foi cada vez mais restringindo a indicação. A indicação primordial é depressão, mas existem outras indicações. E chegou-se até a usar o choque elétrico como punição. Por isso daí sim. que tanto... Isso por causa dos maus formados, né? Certo. Que tinham um ranço de vingança. Isso. E ameaçavam os pacientes, se não se comportar bem, vai para o eletrochoque. É como tem pai e mãe e babá que diz assim, se você não se comportar, vai tomar injeção. Gente, existe coisa pior do que isso? Não existe. É uma coisa muito deletéria. O que acontece? A criança já fica vendo a injeção não só como dor, mas como uma punição severa. Um castigo, perfeitamente. Castigo. E isso é muito interessante, que quem nos ouça passe essa orientação de não ameaçar com coisas necessárias. Que é necessário numa doença. Uma doença. Então vai criar uma animosidade, um sofrimento extra no paciente que ouviu dos pais essa situação como se fosse a verdade. E punição. Perfeitamente. O papo está muito bom. Voltamos daqui a pouco com mais esclarecimentos pelo professor Fonseca. Caro telespectador, caro internauta, estamos novamente na sua casa. Muito obrigada, porque onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos absorvendo informações, esclarecimentos sobre tudo da psiquiatria. E sobre transtornos emocionais, com o professor Carlos Alberto Vieira Fonseca. Perfeito. Professor, você que tem um consultório muito bem frequentado e com muitos efeitos positivos, o que mais leva o cliente ao seu consultório? Olha, foi ótima a sua pergunta, porque, na verdade, o que mais leva é a infelicidade. Oh, meu Deus! Mas e o que é infelicidade? Essa infelicidade está sempre ligada a distúrbio de ansiedade, distúrbios conversivos. Professor, lhe interrompendo, mas já interrompendo. A infelicidade não está assim muito em eu ter ansiedade. É ansiedade, pronto, que o senhor falou. Por coisas muito além das minhas possibilidades. Perfeito, mas isso é marido e mulher. O marido cobra muito a instabilidade da família. Se tem um menino difícil, o pai atribui à mãe que ela não sabe estar lidando com ele. Ainda tem isso, né, professor? Ainda tem isso, porque os pais... Pleno século XXI. Os pais fogem de decisões com os filhos
decisões emocionais. Você não pode mais ir ao cinema porque você está se comportando de uma forma inadequada. Então fica para a mãe esse estorvo grande de frustrar um filho, somente ele, não é os dois juntos. Olha, filho, você está se comportando de uma forma inadequada e você não vai ao cinema por um tempo. Mas, professor, isso aí não tem muito de machismo, não? Porque a mulher tem mania de dizer assim, olhe, quando seu pai chegar eu vou contar. Se o seu pai souber, isso é machismo. Por que, que a mulher, a mãe, não pode resolver a situação e dar esse poder ao pai? Mas elas fogem das situações difíceis para que o marido haja. Então delegam para o marido a situação mais danosa. Com isso, elas estragam a harmonia do lar. Porque é para os dois chamar o filho, conversar com eles e pôr clareza no que eles querem do comportamento do filho. Num prédio que eu morei, era assim, quando o marido entrava na garagem, o porteiro ligava, dona fulana, o seu fulano está chegando. Porque aí ela arrumava tudo, os brinquedos rápido, tinha que ficar tudo, porque senão ele brigava. O que é que essa mulher está fazendo para ela e para os filhos? Não é? O Todo-Poderoso. Não é à toa, doutor, que Deus, nunca vi Deus numa figura feminina. E Deus sempre está com aquela figura sisuda, ameaçadora e tipo assim, você não pode, você não deve. Deus não é uma figura relaxada. Perfeitamente. Não é um amante da natureza. Ele sempre está punindo as pessoas. E então a gente dá esse pátrio poder para os pais serem deuses dentro de casa. Perfeitamente. Já é da formação, não é? É da formação, infelizmente, desvirtuada. E é da formação judaica também, né? Judaica, perfeito. De castigo e culpa. Perfeitamente. Castigo e culpa. Porque a mãe faz assim, se você fizer isso, como é que se diz? Eu vou me matar. Se você fizer isso, eu vou lhe matar. Sempre tem castigo e culpa. Eu vou morrer ou vou lhe matar. E um estímulo desnecessário. Exatamente. Isso está sendo muito importante porque quem está nos ouvindo, né, mesmo que já saiba isso, mas está de novo entrando para averiguar o que está se passando, ou na sua casa, ou na casa de seus filhos. Ela tem força de intervir sem usar os abusos de autoridade, que é a crítica severa por parte de adultos grandiosos, sobretudo Deus. Quando eu estudei psiquiatria, no livro do Fernando Alonso Rodrigues, lembra? Aquele livro que tinham dois, era do tempo da gente, Perfeito. Argentino, maravilhoso. A gente fazia uma associação, que não sei se era certo ou não, assim, estresse negativo, ansiedade, neurose. Ah, muito bem. Estresse negativo, ansiedade, neurose. Isso se pensou durante muito tempo. Atualmente, não há mais essa encadeamento. Essa coerência, que era bastante coerente, distúrbio, conflito e termina na neurose. Como também não existe mais os chamados esquizoides, que se transformavam em esquizofrênicos. Sempre fiquei nessa confusão. Esquizoide e esquizofrênico não era a mesma coisa? Pois é, ou é a mesma coisa, ou é uma forma frustra, que pode o indivíduo portador de esquizoidia, o esquizoide, ter sua vida. É um indivíduo mais retirado, não tem uma vida social intensa, porque é do estilo dele. O esquizoide dele. É um psicopata? Não, ele é apenas um esquizoide, mas ele sente como os outros sentem, mas ele é sempre
extrasocial. Certo. Procura sempre estar numa faixa onde a sociedade não o abarca. Pensa diferente, são muito cautelosos, têm amigos... Mas tem alucinação. Bom, quando eles têm alucinações, aí eles passam para um grupo da alucinia. É. Gente, é muita coisa aqui dentro da cabeça do Muita. ser humano. E as classificações são muitas, erradas, complexas, de forma que nos Estados Unidos, a última, que foi a número 5, praticamente todo mundo é doente. Todo entendeu? mundo é neurótico. Todo mundo é neurótico, isso mesmo. Existem vários tipos de neurose. Qual é a neurose que mais procura o consultório? A obsessiva compulsiva. Misericórdia. A obsessiva compulsiva. Aí tudo, você está com neurose obsessiva compulsiva. Comendo, trabalhando, o louco do trabalho. Não é por aí? Mas nem sempre esses distúrbios são rotulados como obsessivo compulsivo. Às vezes eles são rotulados como distúrbios alimentares. E piromania, ou mania de comer e de tocar fogo nas coisas. Entendeu? Gente, olha, porque a pessoa diz assim, eu estou comendo muito, estou com neurose compulsiva. Já está todo mundo se rotulando, né? Isso mesmo. Aí já chega no consultório rotulado. Eles dizem que, pelo que ouviu da mãe, do pai, que ele é um obsessivo. Muitas vezes não é, entendeu? Essa estrela que puxa ele, não puxa sempre, entendeu? Ele convive razoavelmente com isso. Na verdade, as doenças não são muito separáveis de outras. A psiquiatria é que classifica, mas as doenças não são classificadas. Elas são misturadas. Por isso que muitas vezes é difícil para um psiquiatra fazer um diagnóstico, porque cai numa situação limítrofe de duas coisas. E quando é limítrofe, é melhor, porque o indivíduo com um distúrbio neurótico e um comportamento que lembra psicose, o lado neurótico dele ajuda muito. Compreendeu? Não. Como é que a minha neurose, eu colocando em cima de mim, né, vai me ajudar no tratamento? Porque quando ele até se assustou, entendeu? Não. Quando o indivíduo está dentro da psicose, sim, aí ele está completamente rodeado de ideias que chocam com o mundo externo. Entendi. Quando ele tem um pedaço bastante flexível e que ele não considera isso uma coisa natural, é uma coisa que ele interpreta dessa forma. Olha, aí já começa uma diferença. Quando ele tem noção que aquilo não é normal. Perfeitamente. E a neurose. Aí já passa a um caminho mais... Aí os diagnósticos é quase sempre assim, um pseudopsicótico, um falso psicótico. Né? Falso psicótico. Mas olha, isso é difícil de... Chega a ser uma comorbidade? Comorbidade é quando tem mais de uma. Mas aí fica no limite de uma e outra. Perfeito. Gente, é muito complicado ser psiquiatra. Ao longo do treinamento, eles vão treinando a definir se a pessoa é um neurótico ou um psicótico. Mas isso existe. Agora, também não é muito bom a pessoa ser muito sadia, não. Nem muito sadia, nem muito saudável da cabeça. Perfeito. Porque não aguenta o tranco, não. Perfeitamente.
tem que haver uma compreensão para os doentes. Eu tenho que ter minhas fugas. Perfeitamente. O professor está olhando para mim. Não é? Se eu for muito sadia, muito saudável, eu não tenho fugas dentro de mim para os meus problemas, para as minhas ansiedades, para os meus estresses negativos. Porque o ser humano é sensível a sofrimento. E o sofrimento traz medidas sérias para você se afastar daquilo. Agora, felizmente, isso é muito raro. Quase sempre é definido. O indivíduo que chega com a família, discutindo com o pai se deve ser internado ou não, aí a gente já vê que há um componente razoável de entendimento por parte do paciente e ele está avaliando se precisa mesmo ficar internado. Entendeu? Entendi. Mas aí ele tem que ter assim, a noção para entrar nesse entendimento. Perfeito. Por isso que essa noção é um indício de neuroticidade e não de psicose. Entendi. Olha, é muito interessante isso. Agora, isso são os primeiros sintomas de uma pessoa que vem e que o psiquiatra fica preciso de 1 mês para fazer o diagnóstico. Conversando sempre com a pessoa, o comportamento dele dentro do ambiente hospitalar, né? Da ordem hospitalar, etc. Professor, nós vamos fazer mais um intervalo e eu quero entrar em... Tem tantos assuntos ainda, meu telespectador. Vamos tentar resumir. Até daqui a pouco. Caro telespectador, caro internauta, o programa Gente da Gente voltou. Estamos num bate-papo com o professor Carlos Alberto Vieira Fonseca. Ele que é professor adjunto 1 da UFAL, psicanalista por São Paulo e mantém um consultório que às vezes para se ter um horário é difícil. Até que atualmente, em virtude do caos econômico do país, eu tenho 2, 3 clientes. Sempre tem um espaço para demorar um pouco mais. Isso a gente telefona para lá, não é? Mais ou menos de meio-dia em diante, para marcar pelo telefone. 3337 2900. Vou repetir. E tem outro. Sim. Que é 3327 6270. Mas vamos ficar nesse aqui. Perfeito. Porque é 3337 2900. É mais fácil de A partir gravar. do meio-dia, você telefona para 3337 2900 e marca uma consulta com o professor. Certo? Perfeito. Professor, antigamente tinha o negócio da primeira consulta não pagar. Hoje não tem mais disso não, né? Não tem. Não, porque antigamente a psicoterapia, a primeira consulta era só para saber sobre o... Do que se tratava. Mas compreensível. Mas terminava tendo que ter uma atuação naquele momento. Que se estendia muito. Estendendo muito dá direito a você cobrar. Exatamente. E o americano tem uma teoria que eu acho muito certa, que tudo tem que ser cobrado. Até um tratamento espiritual nos Estados Unidos é cobrado, né? Porque a pessoa coloca a sua energia, coloca o seu momento, coloca o seu horário à disposição de um trabalho. Então, Perfeito. Tem que ser cobrado. E se você não cobrar, você tem que ter outro trabalho paralelo e termina sem se aprofundar em um ou no outro. Perfeito. Professor, uma coisa que no momento se fala muito por causa de São Paulo, que acabou com aquelas áreas de drogas lá, não é? Você é a favor ou você acha que se pode internar um drogado sem autorização dele?
um drogado já reconhece? Olha que pergunta dificílima. Dificílima, porque aí depende das circunstâncias. Exatamente. Não é? É. Paciente com lesões graves que vai Ocasionado já por crack, né? Perfeito, vai evoluir para o término da vida. Então, esses casos devem ser internados porque eles não têm a liberdade de escolher. E a gente sabendo que eles não têm a liberdade de escolher, mas eles melhorando, eles optam pela vida, então se faz internação compulsória. Eu acho, é porque, como você disse, tem casos, casos e casos. Perfeito. Porque o drogado, ele é muito violento. Perfeito. Porque ele libera aquilo que ele normalmente não liberaria, mas ele, usando drogas, ele libera. Perfeito. Estou errada, professor? Certíssima. E assim também com a bebida. Perfeito. Agora, em São Paulo, eles estão internando, quer a pessoa queira, quer não, também. E eu não sei para onde estão levando tanta gente, certo? Deve ter uns locais de acolhimento bons para isso. Agora, professor, como é o índice de recuperação de um drogadicto que já está no último grau? Bom, eu sei disso através de colegas que trabalham nesse âmbito. O tratamento é falho porque não tem continuidade. Sai de um hospital, o paciente sai bem, mas ele volta para o meio. Para um ambiente de droga. Pronto. Por isso que eu sempre, eu já fui há algum tempo, frequentei, como até para aprender, o AA, lá no Rio. Isso. Na Tijuca, que começou ali naquela igreja ali. Então, a minha chefe da psiquiatria levava todo mundo para ir lá conhecer. Eu acho que uma das melhores coisas é a pessoa pertencer a um AA ou um Al-Anon, ou então um Neuróticos Anônimos. Perfeito. Entrar numa associação que o ajude, toda semana ele está ali. Então, isso é um fruto muito grande para o paciente. Isso são as chamadas medidas colaterais que são de grande instância para eles aproveitarem. É muito bom, meu caro telespectador, que vocês saibam disso. Porque o AA, o NA, o Al-Anon, o Alatim, eles estimulam para as pessoas não usarem droga, não, vamos dizer assim, dizendo para não use isso, aquilo, ganhando aquela ficha, não é? Conforme o tempo que ele está sem usar a droga ou sem usar o álcool, eles ganham uma ficha. E é um estímulo para eles. E eu vi toda a comunidade falando sobre aquilo. Então, o Al-Anon, o AA, o NA, são umas instituições, eu nem sei aqui onde é que eu posso sugerir no momento, mas eu me comprometo a deixar depois os endereços aqui. Isso. Agora, tem um detalhe, eles trabalham com o paciente, o drogadicto, mas eles, na maioria das vezes, eles pedem para eles terem um acompanhamento psiquiátrico. Isso, fundamental. É aí que eu quero que o professor fale o porquê. Porque é muito frequente eles terem modificações do humor, ansiedade. E então, vou lhe dizer uma coisa que choca. Os medicamentos chamados faixa preta são medicamentos que não causam dependência perigosa. Entendeu? Verdade? É verdade. Eu sempre soube que era um horror faixa preta. Não, eles são muito bons. Então, tem pessoas que é viciada, ela diz, olha, doutor, não mexa no meu Lexotan,
porque eu já sou viciado há 8 anos e eu não tomo. E a senhora toma quanto? Eu tomo meio comprimido à noite. De quanto? De quanto? 3 miligramas, que é o mais fraquinho. Então, essa pessoa vai sofrer muito se você retira essa segurança dela. E ela não tem nenhum interesse em aumentar, entendeu? Mas usar aquela quantidade porque serve para o grande desconforto que ela sente à noite. E quando você começa a usar um tranquilizante, para deixá-lo é difícil. Tem que reduzir bem gradualmente para poder, depois de um certo tempo, introduzir alguma coisa que faça isso, mas não dê rebote. Não dê o que você disse. Certo. Não Entendeu? dá aquela coisa quando a pessoa acorda, né? Perfeitamente. Aí isso é Aquilo funciona como uma muleta, né? E faz com que o paciente volte imediatamente para a bebida. Ou para a substância que ajudava a dormir. Exatamente. Eu soube de um médico aqui em Maceió, que o outro foi dizer para ele que ele não dormia, ele disse assim, tome uma cervejinha de noite. Isso eu tinha uma paciente que só dormia com cerveja. Eu Porque fico para assim. fugir dos problemas e da substância execrada, que é o tranquilizante faixa preta, ela procurou alguma coisa. A cerveja foi que fazia ela dormir. Mas Depois até ela que lutou, isso. Professor. Depois ela lutou contra aquilo e conseguiu. Mas eu não acho um bom negócio. Não, a pessoa não é. transferir um tratamento por uma bebida alcoólica. Perfeito. Apenas porque é uma droga aceitável pela sociedade. Perfeitamente. Você está certo. O ideal é você passar para uma droga que não seja faixa preta e que dê sono. Exatamente. E uma droga adequada a você, que não dê o tal do rebote de manhã. Porque Perfeito. senão ninguém trabalha de manhã. Perfeitamente. Isso é um negócio muito sério. Porque não é só eu chegar no consultório e alguém dizer, tome isso. Não é só fulano chegar no consultório e tome... Não, tem que ir observando. Agora, a automedicação é uma coisa muito séria. Agora tem uma coisa, como é que eu já estou assim falando, como é que eu vou deixar de me automedicar se para eu ir para o posto de saúde é uma dificuldade, se a pessoa para ir fazer uma consulta médica é uma dificuldade. Então existe uma força dizendo aqui, não faça a automedicação, e outra força, outro vetor dizendo aqui, você não tem onde se consultar. Aí fica muito difícil a pessoa procurar um médico. Geralmente procura uma conhecida, alguém que toma. Você está tomando, está se dando bem, vou tomar igual. Não me dei não, viu? Aquele negócio comigo não serviu não. Agora, existem vários. Tem medicamentos que causam perturbações na pessoa. No dia seguinte ela acorda com certos sintomas. Outros não dão a menor reação, porque eles duram no corpo 3 horas. Só? Só. E não vai, mas se vai tomando... Não, porque a maioria das pessoas tem sono, que custa entrar no sono. Quando entram, dormem até de manhã. Ixi, Maria, é isso aí. Não, e velho tem muito isso, viu? De não dormir de dia e tomar um Patzinho. Conhece o Pats, né? Aquele medicamento, Pats, P-A-T-Z. Este é dos melhores, porque Isso. ele não cria a dependência. Exatamente. E é sublingual. Porque o sublingual, ele funciona rapidinho. Gente, até parece que eu tomo muito remédio, né? Mas eu trabalhei muito tempo na psiquiatria. A minha vida toda foi na psiquiatria, no Rio de Janeiro, do Centro Previdenciário de Niterói.
Então a gente, e antigamente era no centro de psiquiatria. Então a gente vai adquirindo como psicóloga, vai, mesmo que não usasse, vai sabendo tudo. Perfeito, né? É isso mesmo que acontece. Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu é que me Olha, sinto... eu fiquei maravilhada. Eu fico satisfeitíssimo por essa oportunidade e estou aqui às suas ordens. Me chame quando precisar. Meu caro telespectador, meu caro internauta, aqui fazemos uma pausa, porque outro dia voltaremos com o professor Fonseca. Muito obrigada pela sua audiência. Aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente.